Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está assistindo esse vídeo. Vou apresentar para vocês hoje aqui a aula sobre genômica no esporte, avanços e aplicações práticas baseadas neste artigo aqui, perspectivas na genômica esportiva, genômica do esporte. É um artigo bastante recente, uma revisão muito importante. Eu tenho trazido para vocês aqui algumas coisas bem recentes sobre esse tema e teremos novidades muito boas em relação a este grupo de educação física de precisão nos próximos meses aí, com uma conquista muito grande que a gente conseguiu. E a gente vai falar com isso em mais detalhes, obviamente, de acordo com o andamento das coisas. Então vamos lá para o artigo, pessoal. Primeira coisa que o artigo faz é a definição de dinâmica do esporte, para que todo mundo esteja embasado no mesmo nível aqui. Dinâmica do esporte basicamente investiga como as variações genéticas afetam o desempenho atlético e a saúde dos atletas. E esse desempenho é influenciado por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, nenhuma novidade, tá? É simplesmente uma explicação sobre o que é a genética do esporte. E aí ele traz para a gente um histórico desde 98, com o início dos estudos relacionando genética e esporte, com o aparecimento da ECA, do gene da ECA, a enzima conversora de angiotensina, até 2020, mais ou menos, com uma acumulativa de 220 variantes genéticas, os polimorfismos sendo associados ao status genético. Eu já mostrei para vocês um tempo atrás, aqui algumas semanas atrás, de um artigo mais recente falando já de 251, mas obviamente já tem mais do que isso, ok? E ele fala também sobre a epigenética, que mostra, obviamente, a influência do ambiente e do treinamento e como isso pode modular a expressão genética, no caso. E este é justamente o ponto onde os haters da genética se apoiam. Eles dizem que a epigenética controla tudo e que você não pode, então, usar a informação genética para prescrever treinamento. Por um lado, existe uma certa razão, porque a gente sempre fala isso para vocês, genética não é algo definitivo, e as pessoas que falam dessa forma, você tem essa genética, então você tem tantos por cento de força, isso está completamente errado. Porém, os fatores ambientais da epigenética influenciam sobre como se modula a expressão genética. A partir do momento que vai modular a expressão genética, você vai lá expressar aquele gene para a produção de uma proteína, aí você não tem como fugir da genética, tá? Então, as pessoas que falam mal, às vezes elas não entendem muito bem do que elas estão falando. E aí vem a parte mais complexa do artigo, onde ele fala da integração de dados para entender realmente o desempenho. Ele fala sobre fenômicos genômicos, metabolômicos, epigenômicos, genômicas, transcriptômicas, proteômicas, ou seja, ele traz a visão de multiômicas, e para que a gente tenha uma visão completa do atleta. Isso é muito importante, porque, por exemplo, nós trabalhamos ali em conjunto, eu, o Cássio, por exemplo, que vocês conhecem daqui, fazemos a parte ali de fisiologia do exercício, da parte de treinamento esportivo, dando um apoio sobre como essa informação genética pode ser utilizada no dia a dia. Mas nós também temos uma nutricionista, por exemplo, ou várias nutricionistas, no caso, que atuam com a parte, por exemplo, de proteômicas ou de nutrigenômicas, no caso, ali específica para o atleta. Então, nós começamos a ter uma equipe um pouco mais robusta, onde cada um traz uma parte da informação. E não simplesmente olhar para um gene específico e falar, você com esse gene vai fazer isso aqui. Não. Dificilmente a gente traz uma abordagem definitiva, dizendo, com este perfil você tem que fazer isso. O que a gente diz é, com este perfil que você tem, a forma melhor de você adaptar é essa. Quando você treinar desta forma, vai acontecer isso. Quando você for treinar desta forma, é assim que a gente faz. Então, para entender quais são os limites de cada um, de acordo com o estímulo que nós vamos usar. E eles falam aqui também sobre técnicas como os estudos de associação genômica, que são fantásticos, e aqui é outro ponto onde você vê aí alguns haters batendo na tecla e não fazem a menor ideia do que estão falando, porque eles ajudam a identificar as variantes genéticas relacionadas ao desempenho. Então, esse primeiro passo é muito importante. A gente primeiro faz um estudo de associação, depois desse estudo de associação, a gente vai colocar na prática. E eu pessoalmente acredito que esse colocar na prática, para mostrar para a comunidade científica, é muito importante estudos de caso, para que você consiga realmente pegar um atleta com várias variantes genéticas para mostrar com esta visão global, utilizando genômica, proteômica, metabolômica, com esta visão global, nós tivemos esta tomada de decisão, o resultado foi assim.
É muito difícil, por exemplo, pegar dois atletas que têm exatamente as mesmas variantes genéticas. E nós temos um trabalho sobre isso com duas gêmeas idênticas que treinam juntas desde que são pequenas. Tá, foi submetido recentemente a uma revista, estamos esperando para saber se vai publicado, ou melhor, quando vai ser publicado. E ele traz justamente essa ideia, mostrando que mesmo com todas as variantes genéticas iguais, porque as duas têm exatamente o mesmo genoma, elas são diferentes. Por que que elas são diferentes? Porque elas preferem treinar de forma diferente. Uma prefere treinar mais os treinos longos, outra com treinos mais curtos. Ou seja, se eu pegar, simplesmente fizer um apanhado de tudo isso e dizer você precisa treinar desta forma porque é assim que você vai se desenvolver, eu estou completamente errado. E é isso que a gente tem cada vez mais batido na tecla. É para isso que existe a educação física de precisão, para trazer essa mensagem e conseguir fazer mais gente entender como se utiliza a genética no desempenho esportivo. Então vamos lá, como a genômica pode ajudar a prevenir lesões? Identificando predisposições genéticas de lesões, isso permite estratégias de prevenção mais eficazes, e aplicação prática para melhorar a saúde dos atletas e reduzir o tempo de inatividade. Então vamos lá. Eu tenho um atleta que se lesiona constantemente de parte muscular. Eu tenho vários genes que estão associados, seja a parte muscular, seja a parte inflamatória, seja a parte de estresse oxidativo, por exemplo, e eu consigo começar a entender os fatores ambientais, a epigenética dele, como é que ele treina, quantas vezes por semana, como que ele recupera, tudo, e olhar para um todo, depois dizer, para um pouquinho, com este perfil que você tem, a gente precisa ajustar essas estratégias de treino, porque cada vez que você volta, você está voltando num ritmo junto com uma equipe, por exemplo, que vocês treinam junto, e para você a melhor estratégia não seria essa, seria que você conseguisse fazer de forma gradual, ou que você tivesse mais tempo, porque você tem uma questão inflamatória maior, tem mais uma associação para uma maior tipo de lesão muscular que outras pessoas podem não ter. Então a gente consegue criar estratégias mais bem definidas para ajudar nisso. E ele traz um tópico extremamente importante e preocupante, que é a dopagem genética, porque, obviamente, técnicas de edição genética podem ser utilizadas para aumentar ilegalmente o desempenho, e essa identificação dessas práticas é um desafio crescente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá, de algo que é possível de acontecer, que já tem inclusive relato na literatura. A pessoa não produz a factina 3. Tá? Por exemplo, eu não produzo a factina 3. Eu tenho ali minha variante genética, eu sou um XX para a factina 3. Isso quer dizer que cada vez que meu corpo vai produzir a proteína, ela vai lá no gene, ela vai produzir aquela proteína. Quando ela vai criar o RNA mensageiro ali, o RNA mensageiro exatamente, você não vai conseguir produzir a proteína. Por que você não vai conseguir produzir essa proteína? Porque ela vai finalizar a leitura do gene no momento antes da proteína inteira, da configuração inteira dessa proteína estar pronta. O que que eu posso fazer? Simplesmente colocar diretamente uma fita que possa ser traduzida para a produção da alfa-actina 3. É um doping genético. Eu não produzo alfa-actina 3. A alfa-actina 3 é algo normal para o nosso corpo, porém, ela é muito mais resistente, ela sustenta melhor o treinamento muscular, o treinamento de força, o treinamento de endurance, ela te dá mais sustentação para que você treine. Se eu consigo, de uma forma ilegal, jogar uma fita de RNA que seja traduzida e produza alfa-actina 3, opa, eu estou tendo uma dopagem genética. Tá? Isso já tem relato bem definido na literatura. O que esperar então nos próximos anos? Personalização de treinos e intervenções nutricionais com base em dados genéticos. Pessoal, isso a gente não vai esperar nos próximos anos. Esse artigo está de 2020, nós já fazemos isso há pelo menos 5 anos. Tá? Potencial para aprimorar o desempenho e prevenir doenças relacionadas ao esporte. Prevenção de doenças relacionadas ao esporte ainda é um campo um pouco menos explorado, principalmente por nós que atuamos ali diretamente, porque ainda tem poucos profissionais que estão atuando efetivamente neste ponto. Porém, um potencial para aprimorar o desempenho, sim, é perfeito, porque a gente já faz isso há algum tempo e a gente já tem alguns resultados bastante expressivos. E volto a dizer, aqueles que trabalham no desempenho, no alto desempenho e não se espelham nisso, não vão. Vou dar um exemplo para vocês. Para vocês que não sabem, eu moro na Itália e recentemente estava no congresso e encontrei um preparador físico de uma grande esquadra, de um grande time de futebol aqui da Itália, um dos grandes. E fui conversar com ele e perguntei para ele, falei, escuta, como é que é a questão genética aqui, né? Vocês já trabalham, vocês conhecem? Ele falou, lógico que a gente conhece. Ele falou, todas as esquadras, todos os times da Série A já utilizam essas informações.
Elas vêm da parte médica para a gente já mastigado, dizendo aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer. Então, a visão ainda é um pouco deturpada, porém, ele já tem isso já há alguns anos aqui em todos os times da Série A, ou seja, não é uma novidade. Tá? Então, para quem está fechando os olhos, vai ficar para trás assim, ó, tá? Então, aconselho você que está assistindo, divulgue para o máximo de pessoas que você conseguir, ou então, se você for egoísta, mantém para você, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, porque a gente tem essas informações toda semana bem mastigadinha para você. Segunda-feira, post no Instagram, quarta-feira, um outro post explicando o artigo e no final de semana uma aula como essa aqui, dando mais detalhes sobre esse artigo. Ok? É isso aí, então, trazendo as conclusões do estudo, cara. Já ia fechar antes, aqui tem mais um slide. A Dinâmica no Esporte oferece novas possibilidades para otimizar o desempenho e a saúde dos atletas, obviamente, e a gente precisa sim de uma abordagem multiômica, porque isso vai revolucionar o treinamento personalizado. É verdade, eu concordo com isso e a gente concorda porque, obviamente, a gente aplica isso dia a dia na prática. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Divulguem essa aula ao máximo que vocês puderem e até semana que vem.